Rebecca Hartwell ajustou seu relógio Cartier enquanto observava a multidão elegante reunida no grande salão de baile do hotel de luxo para a cúpula empresarial internacional que ela estava organizando como CEO da Hartwell Global Industries, um conglomerado multinacional avaliado em mais de 2 bilhões de dólares que seu falecido pai construiu do nada e que ela expandiu agressivamente durante os 7 anos desde sua morte, o que a impulsionou a assumir uma função de liderança para a qual ela havia sido preparada desde a infância, mas nunca desejara totalmente, apesar de parecer abraçar responsabilidades corporativas com entusiasmo que mascarava uma profunda ambivalência sobre o caminho de vida que havia sido predeterminado para ela sem escolha genuína ou exploração de alternativas que poderiam estar mais alinhadas com seus reais interesses e valores. Senhora Hartwell, o embaixador da delegação do Golfo chegou e está solicitando uma audiência privada antes do início da recepção noturna, informou sua assistente executiva, Patrícia, em um tom cuidadosamente neutro, que não demonstrava nenhuma opinião sobre se atender a tal solicitação era aconselhável, visto que a reputação do embaixador por negociações difíceis e exigências irracionais precedeu sua chegada à cúpula, projetada para forjar parcerias entre corporações ocidentais e fundos de investimento do Oriente Médio que controlavam trilhões de dólares, buscando oportunidades em setores de tecnologia nos quais a empresa de Rebecca possuía participações e expertise significativas. Tudo bem, mostre a ele a pequena sala de conferências e eu o encontrarei lá em 5 minutos, respondeu Rebecca enquanto revisava mentalmente os documentos informativos sobre o embaixador e as prioridades de investimento de seu governo, que sugeriam um possível acordo no valor de centenas de milhões se as negociações corressem bem, mas que também sinalizavam preocupações sobre práticas trabalhistas e histórico de direitos humanos, o que deixava alguns membros do Conselho desconfortáveis em buscar parcerias que pudessem expor a empresa a críticas de ativistas e investidores com consciência social, que cada vez mais examinavam as relações corporativas com regimes autoritários. O embaixador Hassan al-Rashid era uma figura imponente na casa dos 60 anos, vestindo o tradicional tobe branco e o bis preto, que comunicavam identidade cultural e status, ao mesmo tempo em que serviam como uma afirmação sutil de que ele não adotaria trajes de negócios ocidentais para se adaptar às convenções corporativas americanas. Seu comportamento sugeria a confiança adquirida ao representar uma nação com vasta riqueza petrolífera e importância geopolítica estratégica, o que lhe dava poder de barganha em negociações com empresas que buscavam acesso a capital e mercados controlados por seu governo. Senhora Hartwell, obrigado por concordar em se reunir comigo em particular, começou o embaixador em um inglês com forte sotaque, gramaticalmente correto, mas com uma pronúncia que exigia atenção cuidadosa para ser compreendida completamente. Gostaria de discutir as preocupações do meu governo sobre os termos propostos por sua empresa para acordos de transferência de tecnologia, que são componentes essenciais da parceria que estamos considerando. Especificamente, há disposições relativas à proteção da propriedade intelectual e requisitos de treinamento que meus consultores técnicos consideram excessivas e que sugerem que sua empresa não confie em nosso compromisso de respeitar informações proprietárias ou em nossa capacidade de implementar os sistemas que você forneceria. Sua jogada inicial foi um desafio agressivo aos termos que a equipe de Rebecca havia passado meses desenvolvendo com base em práticas padrão para proteger ativos da empresa ao fazer parcerias com governos que não tinham estruturas legais estabelecidas para fazer cumprir os direitos de propriedade intelectual, e sua formulação das proteções como uma falta de confiança insultuosa em vez de precauções comerciais razoáveis colocou Rebecca imediatamente na defensiva sobre se sua equipe havia de fato sido excessivamente cautelosa de maneiras que poderiam ser percebidas como condescendentes ou discriminatórias contra parceiros do Oriente Médio. Embaixador, garanto-lhe que os termos que propusemos são proteções padrão que exigimos em todas as parcerias internacionais, independentemente do país ou região, e não pretendem sugerir quaisquer preocupações específicas sobre a confiabilidade ou as capacidades do seu governo, respondeu Rebecca com uma linguagem diplomática que dominou ao longo de anos de negociações de alto risco. No entanto, estou certamente aberta a discutir disposições específicas que o senhor considere problemáticas e a explorar se existem estruturas alternativas que atendam à nossa necessidade de proteção de ativos, demonstrando também o devido respeito pela sua soberania e competência técnica.
Seu tom conciliador foi calculado para amenizar a tensão, mantendo a firme posição de que algumas proteções eram inegociáveis, independentemente de como o embaixador as interpretasse. No entanto, ela reconheceu que encontrar compromissos que salvassem as aparências seria essencial para que o acordo fosse adiante, visto que o orgulho do embaixador e a sensibilidade do seu governo em relação a serem tratados como parceiros inferiores condenariam as negociações se Rebeca parecesse inflexível ou indiferente às preocupações legítimas sobre acordos unilaterais que replicavam padrões coloniais de empresas ocidentais extraindo valor de nações em desenvolvimento sem transferir capacidades genuínas ou compartilhar benefícios de forma equitativa. Antes que o embaixador pudesse responder à resposta ponderada de Rebeca, ele se virou para seu assistente, que estava em silêncio perto da porta, e falou rapidamente em árabe, que Rebeca não entendeu, mas que reconheceu pelo tom de voz, como contendo frustração e possivelmente raiva sobre como as negociações estavam progredindo e sobre se o encontro com Rebeca seria um uso produtivo de seu tempo limitado na cúpula. Senhor, talvez devêssemos explicar à Sra. Hartwell que a posição do seu governo se baseia em... O assistente começou a intervir em inglês antes que o embaixador o interrompesse bruscamente com mais árabe, soando como uma reprimenda por falar fora de hora ou por tentar suavizar a mensagem que o embaixador queria transmitir sem atenuação diplomática que pudesse diluir o impacto de seu descontentamento com os termos em discussão. Rebeca observava a conversa com crescente irritação por ter sido excluída da conversa que acontecia em sua presença e pela aparente falta de respeito do embaixador pela cortesia básica de manter a comunicação em uma linguagem compreensível para todas as partes durante negociações comerciais, onde a transparência deveria ser um princípio fundamental. Embaixador, eu apreciaria se o senhor conduzisse nossas discussões em inglês para que eu pudesse participar plenamente da conversa, em vez de ser reduzida a observadora enquanto o senhor consulta sua equipe, interrompeu Rebeca com irritação mal disfarçada. Eu entendo que o inglês não é sua primeira língua e respeito o esforço que o senhor faz para se comunicar na minha língua nativa, mas falar em árabe durante nossa reunião, sabendo que não entendo o idioma, parece deliberadamente excludente e, francamente, desrespeitoso com o meu tempo e com a parceria que supostamente estamos tentando construir com base na confiança mútua. Sua reclamação era razoável, mas apresentada com uma ironia que revelava sua frustração subjacente com toda a situação, incluindo não apenas a escolha do idioma pelo embaixador, mas também a dinâmica mais ampla da negociação, na qual ela se sentia simultaneamente pressionada a fechar um acordo que seu conselho desejava desesperadamente e desconfortável com os compromissos éticos que a parceria poderia exigir em relação às normas trabalhistas e às liberdades políticas no país do embaixador. Sra. Hartwell, peço desculpa se minha consulta particular com meu assistente a fez se sentir excluída, respondeu o embaixador em um tom que sugeria que seu pedido de desculpas foi superficial, em vez de um reconhecimento sincero de violação do protocolo. No entanto, eu estava apenas esclarecendo pontos técnicos que não exigiam sua contribuição, e garanto que nada do que discutimos teve a intenção de minar nossas negociações ou ocultar informações relevantes para os acordos que estamos tentando alcançar. Sua explicação era tecnicamente plausível, mas sua maneira desdenhosa ao apresentá-la comunicou que ele não acreditava realmente que devia a Rebeca qualquer consideração específica sobre o uso da linguagem durante a reunião, e sua aparente crença de que ela deveria simplesmente aceitar suas garantias sem questionar sobre o que havia sido discutido em árabe revelou a suposição de que ele ocupava uma posição superior na dinâmica de poder entre eles, apesar de estar suplicante buscando parceria de investimento com sua empresa. Na verdade, embaixador, eu ficaria muito interessada em saber exatamente o que o senhor disse ao seu assistente, desafiou Rebeca, com um impulso repentino de assumir o controle de uma situação que parecia cada vez mais escapar dela, apesar de estar em seu próprio território, em um país onde a riqueza e a influência de sua empresa deveriam lhe dar vantagem sobre diplomatas estrangeiros em busca de favores. Na verdade, estou tão confiante de que o senhor estava dizendo algo que não quer que eu saiba que estou disposta a lhe fazer uma oferta extraordinária. Se o senhor conseguir apresentar alguém neste prédio que possa traduzir suas palavras em árabe com precisão e provar que elas eram tão inofensivas quanto o senhor alega, eu pessoalmente renunciarei ao cargo de CEO e recomendarei que meu conselho nomeie para liderar nossa divisão do Oriente Médio com um pacote de remuneração de 8 dígitos.
Mas se a tradução revelar que o senhor estava dizendo algo inapropriado ou desrespeitoso sobre mim ou minha empresa, então o senhor retira as exigências irracionais do seu governo sobre os termos da nossa parceria e aceita nossas proteções padrão sem mais negociações. Sua aposta impulsiva foi uma aposta imprudente, nascida da frustração e da certeza de que o embaixador de fato estivera falando depreciativamente sobre ela em árabe, presumindo que ela não conseguiria entender ou verificar o que ele realmente dissera. Sua disposição em arriscar sua posição sobre o desafio de tradução refletia tanto sua confiança de que estava certa sobre mentira dele quanto sua crescente ambivalência em relação à carreira, que parecia cada vez mais vazia, apesar dos indicadores externos de sucesso que outros invejavam. Senhora Hartwell, essa é uma proposta bastante dramática, em vez de um simples mal-entendido, respondeu o embaixador com uma expressão que revelava que ele estava calculando se aceitar o desafio beneficiária, expondo-a à humilhação quando nenhum tradutor pudesse ser encontrado, ou se sairia pela culatra se, por acaso, alguém traduzisse suas palavras e revelasse conteúdo que o constrangesse diplomaticamente. Não acho que tais apostas sejam necessárias para resolver quaisquer preocupações que a senhora tenha sobre minha breve consulta com meu funcionário. Sua relutância em aceitar o desafio sugeriu a Rebecca que ela estava certa em suspeitar que seus comentários em árabe continham observações pouco lisonjeiras sobre ela ou avaliações condescendentes da negociação que ele não gostaria que fossem expostas, e sua tentativa de descartar sua proposta como dramatização excessiva a convenceu ainda mais a prosseguir com um confronto que havia se intensificado além do que qualquer uma das partes havia previsto quando a reunião começou. Não vou retirar minha oferta, embaixador, insistiu Rebecca enquanto pegava o celular para registrar o que acontecia em seguida. Ou aceite meu desafio e prove que seus comentários em árabe foram uma consulta inofensiva sobre questões técnicas, ou admita que estava dizendo coisas que não quer que eu saiba e que, portanto, minhas preocupações sobre conduzir negociações em inglês são completamente justificadas por sua disposição demonstrada em ocultar informações importantes por meio de barreiras linguísticas. Seu ultimato deixou o embaixador com uma escolha desagradável entre aceitar o desafio que poderia expô-lo a constrangimentos diplomáticos ou recuar de forma a confirmar as acusações de Rebecca sobre sua desonestidade e minar sua credibilidade em negociações subsequentes com sua empresa ou com outros parceiros ocidentais que ouviriam sobre confrontos por meio de redes empresariais que prosperavam com fofocas sobre conflitos entre executivos e autoridades estrangeiras. Muito bem, aceito seu desafio, concordou finalmente o embaixador, após uma longa pausa durante a qual seu assistente sussurrou com urgência em árabe, o que Rebecca presumiu ser um conselho para recusar a proposta, mas que o embaixador aparentemente decidiu ignorar, com base no cálculo de que nenhum tradutor confiável surgiria em meio à multidão de executivos americanos cuja sofisticação internacional raramente se estendia à fluência genuína em idiomas além do espanhol ou francês de nível turístico. Mas quero deixar claro que, quando ninguém aqui puder traduzir minhas palavras com precisão, você cumprirá sua promessa de renunciar e reconhecerá publicamente que fez acusações infundadas com base em suas próprias inseguranças, e não em qualquer irregularidade real de minha parte. Sua contrademanda revelou que ele via o desafio de Rebecca principalmente como uma oportunidade para humilhá-la e extrair concessões além das posições originais de negociação, demonstrando sua impotência e falta de discernimento diante da comunidade empresarial, cujo respeito ela precisava para manter sua autoridade e eficácia como CEO de uma grande corporação. Rebecca chamou Patrícia de volta à sala de conferências e a instruiu a fazer um anúncio pelo sistema de alto-falantes do hotel, solicitando que qualquer pessoa com fluência em árabe comparecesse imediatamente ao local designado para auxiliar com a necessidade urgente de tradução. Quero que todos nesta cúpula ouçam isso, então faremos isso no salão principal, diante de toda a Assembleia, em vez de nos escondermos em uma sala de conferências privativa. Declarou Rebecca enquanto liderava a procissão que incluía o embaixador, sua assistente, Patrícia, e vários observadores curiosos em direção ao salão, onde centenas de executivos se reuniam durante o coquetel que antecedeu o jantar formal e os discursos principais. Senhoras e senhores, preciso da atenção de vocês, anunciou Rebecca do palco após obter o microfone do surpreso coordenador do evento.
Estou procurando alguém com fluência genuína em árabe que possa fornecer uma tradução precisa de uma breve conversa que ocorreu em árabe durante uma reunião de negócios. Este é um assunto urgente relacionado a uma potencial grande parceria, e estou disposta a compensar generosamente o tradutor por sua experiência se ele puder ajudar a resolver a disputa sobre o que foi realmente comunicado. Seu pedido público por um tradutor gerou burburinho de especulações em todo o salão, enquanto os convidados se perguntavam qual crise havia provocado a interrupção dramática da recepção e sussurravam teorias sobre o motivo pelo qual seu anfitrião faria um pedido tão incomum diante de toda a Assembleia da Cúpula, em vez de tratar do assunto em particular pelos canais diplomáticos normais. Várias pessoas levantaram as mãos timidamente, indicando algum conhecimento de árabe, mas quando Rebecca as questionou sobre seu nível de fluência, ficou claro que a maioria possuía apenas habilidades básicas de conversação, resultantes de breves atribuições de trabalho ou viagens pelo Oriente Médio, em vez da sofisticada competência linguística necessária para a tradução precisa de discursos coloquiais rápidos entre falantes nativos. Estudei árabe na faculdade e passei um semestre no Egito, disse um executivo júnior de uma empresa de investimentos. Consigo entender bastante, embora não seja perfeitamente fluente em todos os dialetos. Rebecca começava a sentir os primeiros sinais de dúvida sobre a sensatez de seu desafio, à medida que ficava claro que encontrar um tradutor verdadeiramente qualificado entre executivos americanos era mais difícil do que ela imaginara ao fazer uma aposta impulsiva com o embaixador, cuja expressão mudava de preocupação para satisfação ao observar a crescente percepção de Rebecca de que talvez não conseguisse encontrar um tradutor capaz de resolver definitivamente a disputa sobre seus comentários em árabe. No momento em que Rebecca refletia sobre como se retirar graciosamente de uma situação que ameaçava se tornar uma humilhante derrota pública, que minaria sua autoridade e encorajaria o embaixador a pressionar por termos ainda mais favoráveis em negociações subsequentes, uma voz calma surgiu do fundo do salão. Falo árabe fluentemente, incluindo vários dialetos do Golfo. Posso traduzir com precisão se você ainda precisar de ajuda. A voz pertencia a uma mulher de 30 e poucos anos, usando um vestido preto simples e joias minimalistas que contrastavam fortemente com os vestidos de grife e os acessórios elaborados que a maioria das convidadas havia escolhido para a recepção à noite. Sua aparência discreta, combinada com sua posição próxima à entrada de serviço, em vez de se misturar com convidados executivos, sugeria que ela era uma funcionária e não uma participante da cúpula, embora seu porte confiante e sotaque educado ao falar inglês indicassem que ela não era uma típica funcionária contratada temporariamente para um evento. Obrigada por se oferecer para ajudar, disse Rebecca, aliviada, enquanto gesticulava para que a mulher se aproximasse do palco. Posso perguntar seu nome e como você se tornou fluente em árabe? Sua pergunta era em parte curiosidade genuína e em parte a confirmação de que essa potencial tradutora inesperada possuía competência linguística suficiente para fornecer uma tradução confiável, em vez de ser mais uma pessoa bem-intencionada com capacidade limitada que só prolongaria a situação embaraçosa. Meu nome é Sarah Mansour e sou membro da equipe de limpeza deste hotel, respondeu a mulher calmamente enquanto caminhava em direção ao palco com uma compostura que parecia incongruente com seu papel identificado como prestadora de serviços na base da hierarquia de empregos do hotel. Sou falante nativa de árabe porque nasci no Líbano e morei lá até os 16 anos, e também sou fluente em inglês, francês e espanhol porque recebi excelente educação antes que as circunstâncias obrigassem minha família a emigrar. Trabalho com limpeza há 3 anos desde que cheguei a este país, mas minhas habilidades linguísticas são abrangentes o suficiente para fornecer uma tradução precisa de qualquer conversa que você precise interpretar. Sua explicação levantou questões imediatas sobre por que alguém com sua inteligência evidente e capacidades multilingües estava trabalhando em uma posição de serviço com salário mínimo em vez de uma função profissional que utilizaria suas habilidades adequadamente. Mas Rebecca deixou essas preocupações de lado para se concentrar em uma questão mais urgente: determinar se o embaixador estava falando depreciativamente sobre ela em árabe, presumindo que ela não entenderia ou seria capaz de verificar suas palavras. Sarah, vou reproduzir a gravação da conversa em árabe entre o embaixador Al-Rashid e seu assistente, ocorrida há cerca de 10 minutos, durante uma reunião privada,
explicou Rebecca enquanto sintonizava o áudio em seu celular. Preciso que você forneça uma tradução completa e precisa de tudo o que foi dito e quero que saiba que há um acordo comercial significativo dependendo da precisão da sua tradução. Portanto, tenha absoluta certeza sobre quaisquer palavras ou frases das quais não tenha certeza, em vez de tentar adivinhar o significado. Suas instruções enfatizaram os riscos envolvidos, mas também deram a Sarah a oportunidade de recusar o convite caso tivesse alguma dúvida sobre sua capacidade de traduzir com precisão. Mas Sarah simplesmente assentiu, aceitando a responsabilidade, e esperou atentamente que a gravação começasse a ser reproduzida pelo sistema de alto-falantes, permitindo que todo o salão de baile, repleto de executivos, ouvisse a conversa em árabe, mesmo que não conseguissem entendê-la sem a tradução. Enquanto a gravação tocava, Rebecca observava atentamente o rosto do embaixador em busca de reações que pudessem indicar preocupação com a exposição do que ele realmente havia dito, mas sua expressão permaneceu impassível, exceto por um leve estreitamento ao redor dos olhos, que sugeria tensão por ter suas palavras privadas escrutinadas por um estranho cuja competência linguística ele não tinha como verificar ou contestar sem revelar que estava de fato preocupado com o conteúdo da tradução. Quando a gravação terminou, Sarah reservou um momento para organizar seus pensamentos antes de traduzir em voz clara e controlada, que transmitia precisão e confiança na exatidão de sua interpretação. O embaixador Al-Rashid disse ao seu assistente em árabe: "Esta mulher é a típica americana arrogante que pensa que sua riqueza e o tamanho de sua empresa lhe dão o direito de nos ditar os termos como se fossemos suplicantes implorando por migalhas em vez de parceiros iguais que trazem recursos valiosos para a negociação. Ela não compreende nossa cultura ou nossa dignidade e claramente nos vê como pessoas atrasadas que deveriam ser gratas por quaisquer migalhas que ela se dignar a oferecer. Diga à nossa equipe técnica para preparar propostas alternativas de parceria com empresas europeias e asiáticas que possam nos tratar com mais respeito do que esta mulher condescendente cuja única qualificação para o cargo é herdar a empresa de seu pai, em vez de construir algo por meio de suas próprias capacidades ou méritos. Estou cansado de lidar com esses executivos ocidentais arrogantes que aprenderam tudo o que sabem em escolas de negócios, mas que nunca lutaram ou sacrificaram nada significativo para alcançar suas posições de privilégio." A tradução de Sarah foi feita sem comentários editoriais ou ênfase dramática, mas o conteúdo foi devastador em comparação com as alegações anteriores do embaixador de que sua conversa em árabe havia sido uma consulta técnica inócua, e suspiros e murmúrios por todo o salão indicaram que o público reconheceu a importância da revelação sobre o que o embaixador realmente disse, presumindo que Rebecca não conseguia entender ou verificar suas caracterizações depreciativas sobre sua competência e caráter. Além disso, continuou Sarah, o assistente respondeu dizendo: "Senhor, talvez devêssemos ser mais diplomáticos na forma como conduzimos essas negociações, porque precisamos das parcerias tecnológicas de Hartwell, independentemente de nossos sentimentos pessoais sobre o estilo de gestão ou as qualificações da Sra. Hartwell. Os planos de desenvolvimento do nosso governo dependem da obtenção desses acordos, e antagonizá-la pode comprometer acordos estrategicamente importantes, mesmo que exijam a aceitação de termos que consideramos questionáveis." E o embaixador Al-Rashid respondeu: eu sei. Mas às vezes lidar com essas pessoas é tão frustrante que preciso expressar meus verdadeiros sentimentos em árabe, onde elas não conseguem entender o que realmente penso sobre elas. Continue sorrindo e concordando enquanto descubro como extrair termos melhores sem parecer desesperado por parcerias das quais infelizmente precisamos, apesar de o quanto eu detesto ter que negociar com uma mulher incompetente que não merece o respeito que sua posição teoricamente impõe. A tradução completa criou um silêncio atordoante no salão de baile, enquanto centenas de executivos processavam as implicações da duplicidade e do desprezo expostos pelo embaixador, e reconheciam que o instinto de Rebecca de questionar sua honestidade havia sido justificado de forma espetacular por um tradutor que ninguém previra, vindo da equipe do hotel, para fornecer uma interpretação confiável que não deixasse ambiguidade sobre o que de fato havia sido comunicado em conversa em árabe, como o embaixador alegara ser uma consulta inofensiva. Embaixador, acredito que a tradução de Sarah deixa claro que o senhor não estava simplesmente discutindo questões técnicas,
mas sim realizando ataques pessoais depreciativos ao meu caráter e às minhas qualificações, ao mesmo tempo em que conspirava para manipular as negociações por meio de mentiras sobre as reais necessidades do seu governo e seu desespero por parcerias com a minha empresa, declarou Rebecca, com fúria mal controlada sobre a traição de confiança ocorrida e sobre a hipocrisia do embaixador, que exigia respeito sem demonstrar nenhum para com ela ou para com o processo de negociação que exigia boa-fé de ambas as partes. De acordo com os termos do desafio que propus e que você aceitou, você é obrigado a retirar suas objeções aos nossos termos de parceria e a aceitar as proteções padrão que exigimos sem outras exigências irracionais que foram aparentemente motivadas mais por seu ressentimento pessoal e atitudes chauvinistas em relação a executivas do que por preocupações legítimas sobre disposições de propriedade intelectual. Sua afirmação de vitória no confronto foi justificada, mas proferida com raiva que ameaçava agravar a situação além do que era profissionalmente aconselhável, dado que humilhar publicamente a embaixadora poderia satisfazer seu ego, mas também eliminaria qualquer possibilidade de salvar o relacionamento comercial que seu conselho ainda queria desesperadamente, apesar das falhas de caráter e desonestidade reveladas pela embaixadora. O rosto do embaixador Al-Rashid transformou-se de uma superioridade confiante em uma humilhação chocada, enquanto a tradução de Sara expunha não apenas sua decepção, mas também suas atitudes profundamente problemáticas em relação às mulheres na liderança empresarial e suas opiniões fundamentalmente condescendentes sobre parceiros ocidentais que ele alegava respeitar, mas que, na verdade, desprezava. Senhora Hartwell, esta tradução não é uma representação totalmente precisa do que eu disse, tentou protestar o embaixador, com voz fraca. As nuances do árabe são difíceis de captar na tradução para o inglês, e algumas das minhas palavras foram tiradas do contexto ou interpretadas de forma mais severa do que eu pretendia ao falar casualmente com meu assistente sobre frustrações normais em qualquer negociação complexa. Sua tentativa desesperada de desacreditar a tradução ou minimizar a importância de seus comentários revelados foi um esforço transparentemente desonesto para salvar uma situação que se tornará um desastre diplomático para ele pessoalmente e uma potencial crise política para seu governo, caso a história de seu comportamento se espalhasse pela comunidade empresarial internacional e chegasse a seus superiores, que não gostariam de ter suas prioridades de investimento comprometidas pela arrogância e falta de discernimento do embaixador. Embaixador, sou falante nativo do seu dialeto libanês específico do árabe e posso garantir a todos os presentes que minha tradução foi completamente precisa, incluindo nuances e contexto cultural que o senhor alega que eu não percebi, interrompeu Sara com firmeza. O senhor disse exatamente o que eu traduzi, sem ambiguidade ou mal-entendido, e sua tentativa de desacreditar minha interpretação é simplesmente mais uma prova da desonestidade que caracterizou toda a sua abordagem nas negociações com a senhora Hartwell. Mantenho cada palavra da tradução que forneci e estou disposta a ter minha interpretação verificada por qualquer outro linguista árabe qualificado, caso o senhor queira questionar minha competência ou integridade. Antes que a embaixadora pudesse responder à defesa enérgica de Sara à sua tradução, ela se virou para Rebecca com uma expressão que comunicava que ela tinha algo mais importante a acrescentar à situação já explosiva. Senhora Hartwell, há um contexto adicional sobre esta situação que a senhora e todos os presentes devem saber antes de fazer julgamentos finais sobre o caráter do embaixador e sobre a sensatez de buscar parcerias comerciais com o governo que ele representa. Anunciou Sara com uma gravidade que sugeria que sua próxima revelação seria ainda mais significativa do que a tradução que ela já havia fornecido. Meu nome completo é Sara Mansour Al-Rashid, e o embaixador Hassan Al-Rashid é meu pai. Sou a camareira que acabou de traduzir seus comentários desdenhosos sobre você, mas também sou membro da família real do país dele, que foi enviada aos Estados Unidos há 3 anos, supostamente para cursar uma pós-graduação, mas na verdade para escapar de um casamento arranjado com um ministro do governo com o dobro da minha idade, que meu pai havia negociado sem meu consentimento como parte de uma aliança política que ele estava construindo para avançar em sua carreira. Quando recusei o casamento e fugi para este país, meu pai me renegou publicamente e congelou o acesso à riqueza da família que teria sustentado uma vida confortável aqui,
forçando-me a sobreviver com qualquer emprego que eu pudesse encontrar sem um diploma universitário que nunca concluí porque uma crise familiar interrompeu minha educação. Trabalho como camareira neste hotel há 3 anos, enquanto tentava economizar dinheiro para retomar meus estudos, o que foi prejudicado pela rígida adesão do meu pai às tradições patriarcais que tratam as mulheres como propriedade a ser trocada por vantagens políticas, em vez de seres humanos com o direito de fazer nossas próprias escolhas sobre nossas vidas. Sua revelação chocante causou sensação em todo o salão de baile, enquanto o público processava diversas camadas de revelação, incluindo o relacionamento familiar entre o tradutor e o embaixador, o status real de Sarah que contrastava dramaticamente com sua posição atual como funcionária de serviço de hotel, a crueldade de seu pai ao repudiar a filha que recusou o casamento forçado e as implicações de ter a tradução fornecida por uma pessoa com competência linguística e conhecimento íntimo do caráter do embaixador, adquirido ao longo da vida sendo submetida ao seu controle autoritário e à misoginia. Sarah, você é minha filha. Gaguejou o embaixador al-Rashid, com um choque genuíno, que indicava não ter reconhecido a mulher que estava a poucos metros dele, prestando serviços de tradução, o que expôs sua duplicidade a centenas de testemunhas, incluindo executivos influentes, cujas opiniões moldariam sua reputação profissional e eficácia. Eu não fazia ideia de que você estava nesta cidade ou que trabalhava neste hotel. Por que não me contatou quando soube que eu participaria da cúpula aqui? Sua mãe está desesperadamente preocupada com você desde que você desapareceu há 3 anos, sem deixar nenhuma informação sobre para onde estava indo ou como poderíamos contatá-la para garantir sua segurança. Sua expressão de preocupação parental foi expressa em um tom que sugeria emoção genuína pela filha que ele não via há 3 anos, mas sua interpretação da situação como o desaparecimento de Sarah sem explicação, em vez de reconhecer que ela havia fugido para escapar do casamento arranjado que ele a impôs, revelou uma incapacidade ou falta de vontade contínua de assumir a responsabilidade pelas escolhas que afastaram a filha da família e do país. Não entrei em contato com você porque não tenho nada a dizer ao meu pai, que valorizava suas ambições políticas mais do que a felicidade ou a autonomia da filha, respondeu Sarah com raiva controlada. Você tentou me vender para casar com um homem que eu desprezava para impulsionar sua carreira, e quando me recusei a me submeter aos seus planos, você me renegou em vez de reconsiderar se forçar mulheres a se casarem contra a vontade delas poderia ser moralmente errado, independentemente de quão normais tais práticas sejam em culturas que tratam as mulheres como menos que plenamente humanas. Passei 3 anos trabalhando em empregos de salário mínimo e morando em um apartamento minúsculo porque você me cortou financeiramente em vez de apoiar minha decisão de escolher meu próprio caminho de vida. E durante esse tempo você não fez nenhum esforço para me encontrar ou para reparar o relacionamento que você destruiu com seu autoritarismo e sua recusa em reconhecer que tenho direitos como indivíduo, separados dos seus planos de como eu deveria servir aos seus interesses. O confronto entre pai e filha, ambos separados, estava se desenrolando diante de centenas de executivos atonitos que esperavam uma cúpula empresarial focada em parcerias corporativas, mas que, em vez disso, estavam testemunhando um conflito familiar dramático que revelava os custos pessoais das práticas culturais patriarcais e aquela narrativa complexa e direta sobre negociações comerciais com governos estrangeiros, introduzindo questionamentos sobre se as empresas deveriam firmar parcerias com regimes e representantes cujos valores pessoais conflitavam tão fundamentalmente com os compromissos corporativos declarados com o empoderamento das mulheres e os direitos humanos. Sarah, eu lidei mal com a situação há 3 anos e me arrependi de como nosso conflito terminou com você deixando o país e cortando todo contato, admitiu o embaixador com uma emoção visível que parecia remorso genuíno, embora permanecesse ambíguo se ele se arrependia de ações específicas ou simplesmente das consequências dessas ações para seu relacionamento com a filha. Mas você deve entender que o casamento arranjado que propus não foi concebido como punição ou como desrespeito à sua felicidade, foi uma aliança estratégica que teria beneficiado toda a nossa família e que a teria posicionado como uma figura política influente, em vez de relegá-la à obscuridade doméstica. Em nossa cultura, tais casamentos são normais e esperados, e muitas mulheres encontram realização no papel de esposas de homens importantes, mesmo que não tenham escolhido seus maridos com base no amor romântico,
que a cultura ocidental supervaloriza como necessário para um casamento bem-sucedido. Sua defesa do casamento arranjado revelou uma falha contínua em compreender ou reconhecer por que Sarah havia considerado o pedido de casamento tão questionável, e sua caracterização da ênfase ocidental na escolha e no consentimento como uma supervalorização do amor romântico ignorou completamente o ponto de Sarah sobre os direitos humanos básicos à autodeterminação, independentemente do contexto cultural ou das práticas tradicionais que normalizavam a coerção de mulheres em relacionamentos que elas não desejavam. Pai, sua tentativa de justificar o casamento forçado como uma prática cultural que eu deveria ter aceitado por ser normal em nossa sociedade ilustra perfeitamente por que eu tive que ir embora e por que nunca poderei retornar enquanto o Senhor e outros como o Senhor controlarem a vida das mulheres sem reconhecer nossa humanidade fundamental e o direito de fazer nossas próprias escolhas. Respondeu Sarah, com tristeza subjacente à raiva. Não me oponho a casamentos arranjados quando as mulheres os celebram livremente com consentimento genuíno, após serem apresentadas a uma opção que podem recusar sem consequências catastróficas. Me oponho a que me digam que devo me casar com um homem específico escolhido pelo Senhor para seus propósitos políticos e a ser ameaçada de deserdação e rejeição familiar se eu me recusar a cumprir seus planos. Isso não é uma tradição cultural digna de respeito. É coerção e controle que violam a dignidade humana básica, independentemente de quantas gerações tenham praticado padrões semelhantes. Eu o amava como pai e queria sua aprovação e apoio, mas não à custa de abrir mão da minha autonomia e passar o resto da minha vida casada com um homem que não escolhi e servindo a uma agenda política da qual não compartilhava. Sua articulação da distinção entre casamentos arranjados consensuais e uniões forçadas foi um esclarecimento importante que impediu que a conversa se transformasse em um conflito cultural simplista entre Oriente e Ocidente, ao mesmo tempo em que manteve a posição firme de que as ações específicas de seu pai foram erradas, independentemente do contexto cultural que ele invocou para justificá-las. Rebecca ouvia a conversa entre Sarah e o embaixador com emoções complexas, que incluíam simpatia pela situação de Sarah, fúria pelo tratamento dado pelo embaixador à filha, reconhecimento de que sua própria educação privilegiada a protegera dos tipos de controle patriarcal que Sarah havia vivenciado e crescente consciência de que as potenciais parcerias de sua empresa com o governo do embaixador levantavam questões éticas que iam além das preocupações comuns sobre a proteção da propriedade intelectual, chegando a questões fundamentais sobre se fazer negócios com regimes que oprimiam sistematicamente as mulheres poderia ser justificado pelos benefícios econômicos ou vantagens estratégicas que essas parcerias poderiam proporcionar. Embaixador, acho que está claro que nossas negociações comerciais estão concluídas, pelo menos no futuro previsível, anunciou Rebecca enquanto processava as implicações de tudo o que havia testemunhado. Os termos da nossa aposta especificavam que, se a tradução comprovasse que você estava falando desrespeitosamente sobre mim, você retiraria as objeções aos nossos termos de parceria. Mas, honestamente, mesmo que você estivesse disposto a aceitar esses termos, não estou mais interessado em buscar parceria com o governo que você representa depois de saber sobre o tratamento que você deu à sua filha e sobre os valores e práticas que norteiam a forma como a liderança do seu país pensa sobre os direitos das mulheres e a dignidade humana. Minha empresa não pode, em sã consciência, fazer parceria com um regime que força mulheres a se casarem contra sua vontade ou que as pune por reivindicarem o direito básico de escolher seus próprios caminhos de vida, independentemente de quão lucrativa essa parceria possa ser ou quanta pressão meu conselho possa exercer para fechar negócios que beneficiem nossos acionistas financeiramente. Algumas coisas importam mais do que dinheiro. E esta é uma daquelas situações em que considerações éticas devem prevalecer sobre incentivos econômicos. Sua decisão de abandonar o acordo que era prioridade para seu conselho foi uma afirmação arriscada de valores em detrimento dos lucros, o que geraria intensa reação dos diretores, que considerariam sua escolha um idealismo irresponsável que sacrificaria os interesses dos acionistas em prol de preferências morais pessoais que não deveriam orientar a estratégia corporativa. No entanto, Rebecca sentia uma certeza sobre a correção de sua posição que raramente experimentava em contextos empresariais onde concessões e cálculos pragmáticos normalmente dominavam os processos de tomada de decisão. Senhora Hartwell, respeito seus princípios, embora discorde de sua caracterização das políticas do meu governo e dos meus valores pessoais,
Respondeu o embaixador com uma dignidade que sugeria que ele reconhecia ter perdido não apenas uma negociação específica, mas também a autoridade moral para continuar buscando parcerias com uma empresa cujo líder havia rejeitado publicamente sua visão de mundo. Relatarei aos meus superiores que o acordo não pôde ser alcançado devido a diferenças irreconciliáveis em valores culturais e assumirei a responsabilidade pelo fracasso das negociações, em vez de culpá-los por não estarem dispostos a ignorar aspectos da nossa sociedade que consideram questionáveis. Talvez, no futuro, quando meu país tiver evoluído de forma a abordar as preocupações com os direitos das mulheres, possamos revisitar as possibilidades de parceria entre nosso governo e sua empresa, em termos que satisfaçam os interesses econômicos e os compromissos éticos de ambas as partes. Sua aceitação graciosa da derrota e seu reconhecimento implícito de que seu governo precisava reformar o tratamento dispensado às mulheres surpreenderam Rebecca, que esperava uma raiva defensiva em vez de uma resposta comedida que reconhecesse a legitimidade de suas preocupações, mesmo mantendo desacordo sobre se essas preocupações deveriam determinar as decisões empresariais. Pai, antes de você ir, quero que saiba de algo importante, interrompeu Sarah antes que o embaixador pudesse sair do salão de baile, que havia se tornado palco de diversas revelações dramáticas, muito além do que os participantes esperavam ao chegarem para uma cúpula empresarial de rotina. A educação que nunca concluí porque você me renegou? Vou retomá-la no próximo semestre na universidade aqui, financiada por bolsas de estudo que ganhei por desempenho acadêmico e por uma redação sobre minhas experiências como imigrante reconstruindo a vida após a rejeição familiar. Estou estudando Direito Internacional dos Direitos Humanos, com foco nos direitos das mulheres em países do Oriente Médio, e meu objetivo é retornar ao nosso país como defensora de reformas legais que protejam as mulheres de casamentos arranjados e outras práticas que nos tratam como propriedade em vez de pessoas. Digo isso não porque preciso da sua aprovação ou apoio, mas porque quero que você entenda que suas tentativas de controlar minha vida e me punir por recusar seus planos não me quebraram, mas sim me motivaram a dedicar minha carreira à luta contra sistemas que permitiram que você me tratasse como me tratou. Você não poderia me silenciar me excluindo, e não vai me impedir de trabalhar para mudar as leis do nosso país, mesmo sabendo que esse trabalho me tornará inimiga permanente dos conservadores que se beneficiam da manutenção do status quo patriarcal. Sua declaração de intenções foi ao mesmo tempo uma mensagem ao pai sobre a futilidade de sua coerção passada e uma declaração de propósito que explicava por que ela estava disposta a traduzir suas palavras, apesar de saber que isso a exporia à presença dele e, potencialmente, às suas novas tentativas de controlar sua vida ou silenciar sua defesa. Sarah, eu não sei o que dizer, exceto que estou orgulhoso da resiliência que você demonstrou, embora eu lamente profundamente que minhas ações tenham criado circunstâncias que exigiram tal resiliência, respondeu o embaixador com uma emoção que parecia genuína, ainda que insuficiente para reparar os danos que havia causado. Não posso prometer que apoiarei seu trabalho de advocacia porque ele ameaça tradições e estruturas de poder das quais me beneficiei ao longo da minha carreira, mas posso prometer que não me oporei ativamente a você nem tentarei impedi-la de seguir o caminho que escolheu. Essa é uma resposta inadequada ao mal que lhe causei, eu sei, mas é um reconhecimento honesto das minhas limitações, em vez de uma falsa promessa de transformação que não sou capaz de fazer na minha idade, depois de uma vida inteira aceitando normas culturais que agora entendo terem causado uma dor tremenda à minha filha que eu amava, mas não conseguia enxergar como uma pessoa plena, separada dos meus planos para a vida dela. Sua admissão de incapacidade de mudar completamente foi decepcionante, mas também talvez mais realista e respeitosa do que uma conversão performática que teria sido emocionalmente satisfatória no momento, mas, em última análise, vazia se não fosse sustentada por mudanças genuínas de compreensão e valores que dificilmente ocorreriam rapidamente em um homem da sua idade com uma visão de mundo profundamente arraigada. Isso é mais honestidade do que eu esperava de você, e suponho que seja uma base sobre a qual poderíamos potencialmente construir se você estiver disposto a manter um relacionamento comigo em termos que respeitem minha autonomia, mesmo quando discordar das minhas escolhas, respondeu Sarah cuidadosamente. Não estou pronta para perdoar tudo o que aconteceu há 3 anos,
mas também não estou interessada em um afastamento permanente se houver possibilidade de um relacionamento que não exija que eu me submeta à sua autoridade ou abandone meus compromissos com os direitos das mulheres. Você aceita ter uma filha que se opõe publicamente aos valores e práticas que você defendeu ao longo da sua carreira, ou meu ativismo tornaria o relacionamento com você impossível, independentemente de ambos querermos manter a conexão familiar? A questão pairava no ar enquanto centenas de executivos observavam pai e filha navegarem pelo terreno de uma potencial reconciliação que exigiria que ambos se comprometessem, mantendo, ao mesmo tempo, os compromissos essenciais que os haviam levado ao conflito original. Rebecca se comoveu ao testemunhar tentativas de reparação do relacionamento, apesar de profundas divergências que poderiam facilmente justificar a separação permanente. Eu posso aceitar ter uma filha que discorda de mim publicamente, desde que você aceite ter um pai que às vezes defende posições às quais você se opõe, respondeu finalmente o embaixador. Podemos nunca concordar em questões fundamentais sobre os direitos das mulheres e as tradições culturais, mas talvez possamos encontrar uma maneira de manter o relacionamento apesar dessas diferenças, se ambos estivermos dispostos a priorizar nossa conexão em detrimento de nossos compromissos ideológicos. Quando esses compromissos ameaçam romper completamente laços que nenhum de nós quer perder por completo. Eu gostaria de tentar, se você estiver disposto. Sua disposição em contemplar um relacionamento com a filha, que se oporia ativamente à sua visão de mundo, demonstrou um crescimento além do autoritarismo rígido que caracterizou sua paternidade durante a juventude de Sarah. E a visível resposta emocional de Sarah sugeriu que a possibilidade de reconciliação com o pai era importante para ela, mesmo após 3 anos de afastamento e apesar da contínua incapacidade dele de reconhecer plenamente a incorreção de suas ações passadas. Estou disposta a tentar, confirmou Sarah enquanto enxugava as lágrimas. Mas preciso que você entenda que a reconciliação não significa que vou parar de defender reformas em nosso país ou que moderarei minhas críticas às práticas de casamento arranjado só porque são tradicionais. Meu trabalho é separado do nosso relacionamento pessoal, e você terá que encontrar uma maneira de aceitar que sua filha será uma crítica proeminente dos sistemas que você defendeu ao longo de sua carreira. Eu entendo e vou me esforçar para aceitar essa realidade, mesmo que isso me incomode, concordou o embaixador. Agora eu deveria ir embora e permitir que a cúpula da Sra. Hartwell continue sem mais interrupções causadas por um drama familiar disfuncional que nunca deveria se tornar um espetáculo público diante de centenas de líderes empresariais. Após a saída do embaixador, Rebecca se aproximou de Sarah, que ainda estava perto do palco, parecendo emocionalmente exausta dos confrontos com o pai e seu sócio, que haviam exposto conflitos familiares íntimos a uma sala cheia de estranhos. Sarah, tenho uma proposta para você que espero que considere, começou Rebecca. Em primeiro lugar, gostaria de lhe oferecer uma posição de tempo integral na equipe da minha empresa, trabalhando em nossa divisão internacional de conformidade com os direitos humanos, onde suas habilidades linguísticas e sua compreensão pessoal das questões de direitos das mulheres no Oriente Médio seriam recursos inestimáveis. O salário seria compatível com o cargo profissional que exige seu nível de especialização, em vez do salário mínimo que você vem ganhando em serviços domésticos, e você teria flexibilidade para continuar seus estudos por meio do programa de reembolso de mensalidades que oferecemos a todos os funcionários. Em segundo lugar, gostaria de honrar a aposta que fiz com seu pai, oferecendo-lhe o cargo de CEO, não como uma brincadeira ou como uma performance, mas como um reconhecimento genuíno por você ter demonstrado qualidades de julgamento, coragem e integridade que cada vez mais sinto serem mais importantes para a liderança da empresa do que as credenciais empresariais que acumulei por meio de uma educação privilegiada e uma carreira convencional. Sei que parece absurdo oferecer o cargo de CEO a alguém que trabalha em serviços domésticos, mas há meses sinto que não sou a pessoa certa para liderar esta empresa e que tenho feito um trabalho que nunca realmente quis, só porque era esperado de mim depois da morte de meu pai. Você tem clareza moral e compromisso com o uso do poder. Responsabilidade que me falta, e acho que você seria um líder melhor do que eu tenho sido, mesmo que lhe faltem as qualificações tradicionais que o mundo empresarial assume serem necessárias para cargos executivos. A proposta impressionante de Rebecca gerou um burburinho renovado em todo o salão,
enquanto os executivos processavam as implicações da oferta de demissão do CEO bilionário em favor da camareira do hotel, com base na demonstração de competência linguística e coragem pessoal, em vez de experiência empresarial ou credenciais de gestão que normalmente qualificavam pessoas para cargos de liderança corporativa. Senhora Hartwell, agradeço a oferta, mas não tenho interesse em me tornar CEO da sua empresa, respondeu Sarah com uma mistura de gratidão e satisfação. Estou estudando direito dos direitos humanos porque essa é minha verdadeira paixão e vocação, não porque busco um caminho alternativo para o poder ou a riqueza corporativa. No entanto, o que me interessaria é a posição profissional que você mencionou na sua divisão de conformidade com os direitos humanos. E também estaria interessada em um relacionamento de consultoria onde eu pudesse aconselhar o seu conselho sobre as implicações éticas de parcerias internacionais e sobre como as operações da sua empresa afetam as mulheres e as comunidades marginalizadas nos países onde você atua. Essa função estaria alinhada com a minha expertise e meus compromissos, sem exigir que eu abandonasse a educação e a carreira que escolhi deliberadamente após anos de reflexão sobre como quero usar minha vida. Sua contraproposta demonstrou tanto apreço pelo reconhecimento de Rebecca sobre suas capacidades quanto uma clara noção de seus próprios objetivos, que não seriam prejudicados por ofertas tentadoras que não se alinhavam genuinamente com seus valores e aspirações. E Rebecca se viu respeitando o autoconhecimento e a disciplina de Sarah em uma posição declinante que muitas pessoas teriam aceitado ansiosamente, apesar do desalinhamento com seus interesses reais. Essa é uma resposta muito sensata, e estou envergonhada por ter feito uma oferta tão grandiosa sem pensar se ela realmente atendia aos seus interesses, em vez de apenas abordar minha própria ambivalência em relação à minha carreira. Rebecca reconheceu, envergonhada, como sua proposta tinha mais a ver com sua própria insatisfação do que com as necessidades ou objetivos de Sarah. Eu ficaria feliz em contratá-la para uma posição de conformidade com os direitos humanos e estabelecer um acordo de consultoria onde você poderia aconselhar o conselho sobre as dimensões éticas de nossas decisões de negócios. Quando você pode começar? Sua ânsia em formalizar o papel de Sarah na empresa refletia um entusiasmo genuíno em ter uma voz de clareza moral e conhecimento experiencial informando a estratégia corporativa de maneiras que análises puramente orientadas ao lucro muitas vezes ignoravam ou ignoravam deliberadamente. Posso avisar o hotel com 2 semanas de antecedência e começar no início do mês que vem, confirmou Sarah. Mas quero deixar claras as expectativas e os limites em torno desta função antes de aceitar. Não serei uma contratação simbólica e diversificada, que se espera que aprove decisões já tomadas ou que dê cobertura a parcerias fundamentalmente exploradoras só porque a empresa pode alegar ter um especialista em direitos humanos na equipe. Se vou fazer este trabalho, preciso de autoridade genuína para impedir acordos que violem os princípios que dediquei minha vida a defender, mesmo quando esses acordos seriam lucrativos para a empresa. Você aceita ter um funcionário que às vezes diz a você e ao conselho que você não pode fazer coisas que deseja porque são eticamente erradas? E você se compromete a realmente ouvir esse conselho em vez de ignorá-lo sempre que for financeiramente inconveniente? Sua insistência em poder real, em vez de papel simbólico, demonstrou uma compreensão arduamente conquistada de que as empresas frequentemente contratam pessoas com experiência em questões de justiça social principalmente pelo valor de relações públicas, enquanto marginalizam sua contribuição real quando ela entra em conflito com as prioridades econômicas que dominam a tomada de decisões corporativas. Não posso prometer que o conselho sempre aceitará suas recomendações, porque, em última análise, os diretores têm responsabilidades fiduciárias para com os acionistas que às vezes criam tensões genuínas com os ideais éticos, respondeu Rebecca honestamente. Mas posso prometer que sua voz será ouvida em todas as decisões importantes sobre parcerias e operações internacionais, que você terá legitimidade para apresentar opiniões divergentes diretamente ao conselho, em vez de ser filtrada por executivos que podem minimizar suas preocupações, e que eu, pessoalmente, defenderei a priorização de considerações éticas, mesmo quando elas reduzem a lucratividade a curto prazo. Reconheço que esse é um arranjo imperfeito que não lhe dá o poder de veto que você solicitou, mas é uma descrição realista da autoridade que você realmente teria dentro da estrutura de governança corporativa, que eu não posso alterar unilateralmente,
embora eu seja atualmente CEO. Esse nível de influência é suficiente para tornar a função válida, apesar das limitações. Sua transparência em relação às restrições contrastava revigorantemente com o recrutamento corporativo típico, que exagerava nas posições e minimizava os obstáculos que os novos contratados encontrariam. E Sarah apreciava a honestidade que lhe permitia tomar decisões informadas sobre se a oportunidade se alinhava o suficiente com seus objetivos para justificar a aceitação de uma posição que inevitavelmente envolveria concessões e frustrações, além de oportunidades para influenciar o comportamento corporativo em direções positivas. Sim, esse nível de influência é suficiente para fazer com que valha a pena perseguir a posição, decidiu Sarah. Entendo que não vencerei todas as batalhas e que as estruturas corporativas têm resistência intrínseca à priorização da ética em detrimento dos lucros. Mas ter um assento à mesa onde essas discussões acontecem e ter o seu apoio como CEO me dá mais poder para defender práticas empresariais responsáveis do que eu teria como crítica externa sem acesso aos processos internos de tomada de decisão. Estou disposta a trabalhar dentro do sistema, mantendo também conexões com comunidades ativistas que podem aplicar pressão externa quando a defesa interna não for suficiente para impedir ações corporativas prejudiciais. O restante da cúpula transcorreu com consideravelmente mais energia e engajamento do que as típicas conferências empresariais geram, à medida que notícias de confrontos e revelações dramáticas se espalhavam entre os participantes que não haviam testemunhado os eventos diretamente, mas ouviram relatos detalhados daqueles que estiveram presentes na tradução de Sarah e nas conversas subsequentes entre ela, Rebecca e o embaixador. Esse foi o evento empresarial mais interessante que já participei em 20 anos, comentou um executivo sênior de um banco de investimento durante a recepção após o encerramento do programa formal. Quem imaginaria que uma disputa sobre tradução exporia um drama familiar, frustraria um grande negócio internacional, levaria CEO a questionar suas escolhas de carreira e resultaria na oferta de um cargo executivo para uma camareira de hotel em uma empresa bilionária? Esta cúpula será comentada por anos como um exemplo de como um único momento de revelação da verdade pode resultar em múltiplas consequências inesperadas quando as pessoas escolhem a honestidade em vez da evasão diplomática. Sua avaliação captou o sentimento generalizado entre os participantes, que haviam sido despertados do típico entorpecimento das conferências ao testemunhar conflitos humanos genuínos e raciocínio moral, em vez de apresentações higienizadas sobre tendências de mercado e estratégias de crescimento que caracterizavam a maioria dos encontros empresariais. O que mais me impressionou, acrescentou outro executivo, foi ver Rebecca Hartwell arriscar um grande negócio e sua reputação profissional para defender os princípios dos direitos das mulheres depois de saber do tratamento dado pelo embaixador à sua filha. Esse tipo de liderança pautada em valores é raro no mundo corporativo, onde a maximização do lucro geralmente supera as preocupações éticas sempre que elas entram em conflito, e isso me dá a esperança de que a geração mais jovem de líderes empresariais possa realmente falar sério sobre responsabilidade social corporativa, em vez de apenas usar a linguagem da ética como estratégia de marketing sem um comprometimento genuíno. Nas semanas seguintes à cúpula, Rebecca enfrentou intensa pressão dos membros do conselho, furiosos com sua decisão de abandonar a parceria com o governo do embaixador, que havia sido projetada para gerar centenas de milhões em receita ao longo de 5 anos e que havia sido apresentada aos acionistas como um componente-chave da estratégia de expansão internacional da empresa. Rebecca, você não pode encerrar unilateralmente negociações que valem tanto dinheiro com base em objeções pessoais à dinâmica familiar de um funcionário estrangeiro, confrontou-a ao presidente do conselho durante uma reunião de emergência convocada para discutir as consequências da cúpula. Seu papel como CEO é maximizar o valor para os acionistas dentro dos limites da lei, não impor suas preferências morais às decisões de negócios que afetam milhares de funcionários e investidores que dependem do desempenho financeiro desta empresa. O tratamento dado pelo embaixador Al-Rashid à sua filha é lamentável, mas não é relevante para determinar se a parceria com seu governo beneficiaria nossa empresa e nossos stakeholders. Peço um voto de desconfiança em sua liderança, a menos que você reinicie imediatamente as negociações e salve o negócio que você torpedeou por meio de uma impulsiva demonstração de autoridade na cúpula.
O desafio dele representou uma ameaça existencial à posição de Rebecca como CEO e a forçou a decidir se estava disposta a sacrificar a carreira que havia ocupado de forma ambivalente por anos para defender princípios que havia articulado publicamente, mas que agora precisava provar serem compromissos genuínos, em vez de declarações performáticas que abandonaria quando acarretassem custos reais. Presidente, entendo suas preocupações sobre as implicações financeiras da minha decisão, mas mantenho a escolha que fiz, respondeu Rebecca com calma e determinação. Se o conselho quiser me remover do cargo de CEO porque priorizei considerações éticas em detrimento de uma parceria lucrativa com um governo que oprime sistematicamente as mulheres, então aceitarei essa consequência em vez de comprometer os valores que aleguei defender. Prefiro perder meu cargo a construir minha carreira com receitas geradas por meio de parcerias com regimes cujas práticas me oponho fundamentalmente. E se o conselho discordar dessa prioridade, talvez eu não seja a líder certa para esta empresa, independentemente de ser forçada a sair agora ou continuar servindo com relutância, sentindo-me cada vez mais em conflito com as decisões que tomamos em busca de crescimento. Sua disposição de renunciar em vez de reverter sua decisão surpreendeu os membros do conselho, que presumiam que seus princípios seriam cedidos diante de sérias consequências profissionais. E vários diretores que inicialmente apoiaram o desafio do presidente começaram a reconsiderar se forçar a saída do CEO por uma postura ética poderia criar um desastre de relações públicas que custaria à empresa mais em danos à reputação do que a perda do negócio teria gerado em receita. Talvez devêssemos ouvir outros membros do conselho antes de prosseguir com o voto de desconfiança, sugeriu a diretora que atuou no subcomitê de direitos humanos que Rebecca havia criado um ano antes, em parte em resposta à pressão de ativistas sobre as práticas da cadeia de suprimentos da empresa. Estou preocupado com a afirmação do presidente de que a única responsabilidade do CEO é maximizar o valor para os acionistas dentro dos limites da lei, porque essa interpretação restrita do propósito corporativo ignora os interesses das partes interessadas e as obrigações éticas que moldam cada vez mais as preferências dos consumidores e as decisões dos investidores de maneiras que afetam o valor da empresa a longo prazo, mesmo que às vezes reduzam os lucros a curto prazo. A decisão de Rebecca de abandonar o acordo com o governo do embaixador pode, na verdade, melhorar a reputação da empresa entre consumidores e funcionários que se preocupam com os direitos das mulheres, e esse benefício reputacional pode superar os custos financeiros imediatos do término da parceria. Sua defesa de Rebecca abriu caminho para que outros diretores que compartilhavam preocupações sobre a estrutura puramente focada no lucro do presidente expressassem apoio à liderança do CEO, orientada por valores, sem parecer desafiar diretamente a autoridade ou o julgamento empresarial do presidente. Após um debate contencioso que durou várias horas, o conselho finalmente votou a favor da continuação de Rebecca como CEO, ao mesmo tempo em que estabeleceu um comitê de supervisão que revisaria as principais decisões sobre parcerias internacionais para garantir que as considerações éticas fossem equilibradas com os interesses financeiros de forma estruturada, em vez de depender inteiramente dos julgamentos pessoais do CEO, que poderiam ser inconsistentes ou insuficientemente fundamentados em análises sistemáticas. Enquanto isso, Sarah havia de fato dado o aviso prévio do hotel e iniciado a transição para seu novo cargo na Hartwell Global Industries, onde sua presença gerou reações mistas dos funcionários, que variaram do apoio entusiasmado ao compromisso da empresa com os direitos humanos à rejeição cética do que alguns viam como um golpe de relações públicas que havia promovido uma pessoa não qualificada a um cargo profissional com base em um momento viral, em vez de credenciais e experiência que normalmente qualificavam pessoas para cargos corporativos com seu nível salarial. Ouvi dizer que a nova diretora de conformidade com os direitos humanos estava literalmente limpando banheiros no mês passado e agora ela está ganhando 6 dígitos aconselhando executivos sobre estratégia de negócios internacionais. Reclamou um gerente de nível médio durante uma conversa na sala de descanso que Sarah infelizmente ouviu enquanto tomava café em seu segundo dia no novo cargo. Como alguém sem experiência em negócios e sem diploma universitário pode fornecer orientação valiosa sobre negociações complexas com governos estrangeiros? É exatamente isso que há de errado com as iniciativas corporativas de diversidade que priorizam a aparência em vez das qualificações reais.
Sua avaliação desdenhosa das capacidades de Sarah refletia um ceticismo mais amplo sobre sua legitimidade, que ela precisaria superar por meio de competência demonstrada, em vez de apelar a credenciais que admitidamente lhe faltavam. Ouvir tais comentários reforçou sua consciência de que enfrentaria constante escrutínio e dúvida sobre se merecia o cargo que lhe fora concedido com base em circunstâncias incomuns, e não por meio da progressão tradicional na carreira. Na verdade, tenho bastante experiência relevante, embora não se encaixe no caminho corporativo convencional, interrompeu Sarah calmamente, dirigindo-se ao gerente que falava sobre ela sem perceber que ela estava presente. Sou falante nativo de árabe e tenho profundo conhecimento da política e cultura da região do Golfo, por ter crescido em uma família diplomática. Tenho conhecimento em primeira mão de como as violações dos direitos das mulheres ocorrem em países onde sua empresa considera parcerias e passei 3 anos navegando pela sociedade americana como trabalhadora imigrante de baixa renda, o que me dá uma perspectiva sobre questões trabalhistas e desigualdade econômica que executivos que nunca vivenciaram a pobreza muitas vezes ignoram completamente. Minha falta de formação em administração significa que precisarei aprender análise financeira e estruturas de estratégia corporativa, mas meu conhecimento experiencial sobre direitos humanos e contextos internacionais é uma expertise que não pode ser ensinada em um programa de MBA e que agrega valor que sua empresa não tinha anteriormente. Fico feliz em provar meu valor por meio do desempenho, e não por meio de credenciais, e aceito seu ceticismo como motivação para superar as expectativas que as pessoas têm em relação a alguém com minha formação pouco convencional. Sua resposta direta às críticas ouvidas demonstrou confiança e autoconsciência que gradualmente conquistaram muitos colegas inicialmente céticos, que passaram a apreciar os insights únicos que ela trazia para as discussões sobre operações internacionais e reconheceram que sua disposição para desafiar o pensamento corporativo convencional às vezes produzia resultados melhores do que análises que se mantinham dentro dos limites confortáveis das estruturas empresariais tradicionais. Sarah mudou completamente a forma como pensamos sobre nossas práticas de cadeia de suprimentos no Sudeste Asiático, relatou a diretora de operações após vários meses de trabalho com ela. Ela ressaltou que nossos procedimentos de auditoria para detectar violações trabalhistas foram elaborados por consultores que nunca trabalharam em fábricas ou conversaram extensivamente com os trabalhadores sobre as condições que eles vivenciam, e nos incentivou a reformular toda a abordagem para incluir o feedback direto dos trabalhadores, em vez de depender exclusivamente de relatórios gerenciais que obviamente têm incentivos para esconder problemas. Essa percepção parece óbvia em retrospecto, mas não era uma perspectiva que nenhum de nossos MBAs ou consultores tivesse trazido à tona, porque todos aprenderam as mesmas estruturas nas mesmas escolas de negócios, sem exposição às condições reais de trabalho que supostamente monitoravam. Seu endosso às contribuições de Sarah validou o julgamento de Rebecca em contratá-la, apesar das qualificações não convencionais, e forneceu munição contra os críticos que continuaram a questionar se as considerações de diversidade haviam comprometido o comprometimento da empresa com o emprego baseado no mérito, que, segundo eles, deveria priorizar as credenciais tradicionais em detrimento do conhecimento experimental ou das perspectivas baseadas na identidade, que eles consideravam menos rigorosas ou objetivas do que a educação formal fornecida. A transformação da Hartwell Global Industries nos anos seguintes refletiu a influência de Sarah, combinada com a evolução de Rebecca em direção a uma liderança mais orientada por valores, que equilibrava o desempenho financeiro com considerações éticas de maneiras que às vezes sacrificavam os lucros de curto prazo em prol da sustentabilidade a longo prazo e da confiança das partes interessadas, o que estratégias puramente voltadas à maximização do lucro teriam prejudicado. Nos tornamos conhecidos como a empresa mais rigorosa eticamente em nosso setor, refletiu Rebecca durante uma entrevista sobre sua filosofia de liderança. Essa reputação tem custos em termos de negócios que desistimos e parcerias que recusamos por não atenderem aos nossos padrões de respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade ambiental. Mas também criou vantagens competitivas no recrutamento de funcionários talentosos que desejam trabalhar para uma empresa que compartilha seus valores, na manutenção da fidelidade dos consumidores, que cada vez mais tomam decisões de compra com base na ética corporativa,
e na atração de investidores que reconhecem que operações éticas reduzem riscos e aumentam o valor a longo prazo, mesmo quando restringem oportunidades de crescimento. Sara merece enorme crédito por nos incentivar a ser mais rigorosos em relação aos valores que afirmamos defender, em vez de tratá-los como linguagem de marketing que, na verdade, não restringe as decisões de negócios quando há muito dinheiro em jogo. Seu reconhecimento do impacto de Sara demonstrou gratidão e reconhecimento de que a disposição de Sara em desafiar compromissos confortáveis foi essencial para a transformação ética da empresa, pela qual Rebecca queria reivindicar o crédito, mas que ela honestamente reconheceu ter exigido pressão externa e advocacia interna de alguém como Sara, que não tinha uma carreira corporativa convencional investida na manutenção do status quo. O relacionamento entre Rebecca e Sara evoluiu para uma amizade genuína, construída com base no respeito mútuo e no compromisso compartilhado de usar os recursos corporativos de forma responsável, mesmo quando isso exigia resistir às pressões de maximização do lucro que dominavam o pensamento empresarial convencional. A parceria entre elas se tornou um modelo de como pessoas de origens radicalmente diferentes podiam colaborar efetivamente quando compartilhavam valores e estavam dispostas a aprender com as experiências e perspectivas umas das outras. Nunca imaginei que, quando limpava quartos de hotel, acabaria como amiga íntima e parceira profissional de um CEO bilionário, comentou Sara durante o jantar em comemoração ao 3º aniversário de seu primeiro encontro na cúpula. Nossas vidas não poderiam ter sido mais diferentes. Você herdou riqueza e posição enquanto eu literalmente esfregava banheiros para sobreviver. Mas, de alguma forma, construímos um relacionamento que funciona porque ambas estamos comprometidas com algo além do sucesso ou conforto pessoal. Isso é raro no mundo corporativo, onde a maioria dos relacionamentos é puramente transacional ou baseada em posição social e histórico compartilhados, o que cria afinidade natural. Nossa amizade exige uma construção de pontes mais intencional entre as diferenças, mas acho que isso a torna mais valiosa, porque é uma conexão escolhida, em vez de uma associação padrão com pessoas semelhantes a nós. Sua observação sobre a dinâmica da amizade destacou tanto os desafios quanto as recompensas dos relacionamentos entre classes sociais que exigiam uma navegação contínua por diferenças de poder e diferentes experiências de vida, mas que podiam produzir insights e crescimento que redes sociais homogêneas raramente geravam. Aprendi mais com você sobre liderança e sobre o uso responsável de privilégios do que em toda a minha dispendiosa formação em administração, respondeu Rebecca. Você me ensinou que credenciais e qualificações convencionais muitas vezes importam menos do que caráter e experiência de vida quando se trata de tomar decisões que afetam a vida de pessoas reais, e me mostrou que é possível manter a integridade trabalhando em estruturas corporativas que criam pressões constantes por concessões éticas. Sou uma líder e uma pessoa melhor por causa da nossa amizade, e sou grata por aquele bebê chorando no avião ter me levado a desafiar o embaixador de uma forma que criou circunstâncias para nos encontrarmos. Às vezes, os relacionamentos mais importantes de nossas vidas começam com encontros completamente imprevisíveis que não poderíamos ter planejado ou arquitetado, por mais que tentássemos. A apreciação mútua deles capturou a essência de como encontros casuais podem se transformar em conexões significativas quando as pessoas estão abertas a possibilidades e dispostas a cruzar as fronteiras sociais que normalmente mantêm diferentes classes e origens segregadas em mundos separados, com interação ou influência mútua mínimas.